Esse é um daqueles livros que marcaram época, que marcou uma geração, e pessoas foram marcadas quando leram. Eu me refiro ao livro O Milionário Mora ao Lado, Millionaire Next Door. Ele foi lançado aqui no Brasil em 1999 e se transformou num daqueles objetos de companhia. No Brasil, nós não tínhamos livros de finanças nos anos 80, porque a hiperinflação nos fazia até não ter noção do valor da moeda. Somente depois do Plano Real, 1994, que nós começávamos a saber o valor da unidade, que representa 1. E isso fez com que começasse a surgir, pouco a pouco, os livros de finanças, um nicho já ocupante do mercado global de livros. Então, a partir do momento que surgiu alguma estabilidade, começaram a surgir aqui, aos poucos, esses livros de finanças. O maior expoente dos anos 90 foi Pai Rico, Pai Pobre. Mas logo depois veio O Milionário Mora ao Lado. Inclusive, foram lançados bem próximo um ao outro. E quem lia um, lia o outro. O nosso livro Milionário Mora ao Lado, esse livro que nós estamos resenhando aqui, ele foi estrela em revista Veja, Exame, Você S.A., todos traziam reportagens sobre esse livro, de forma que, direto ou indiretamente, todos ali que estavam na idade produtiva tiveram acesso, de alguma forma, ao conteúdo. É um livro feito em coautoria, William Danko e Thomas Stanley. Inclusive, a edição que eu estou resenhando foi a que eu li, tá? A dos anos 90. Foi lançada uma nova edição, que eu ainda não tive acesso. Tá aí a capa. E, tristemente, um dos autores, o Stanley, ele morreu. Ele foi atropelado por um caminhoneiro aos 71 anos de idade. O caminhoneiro tinha 71 anos de idade. Ele morreu em 2015. Ele estava escrevendo um livro com a filha dele. Esse livro que ele estava escrevendo com a filha dele também já foi lançado e é chamado O Novo Milionário Mora ao Lado. Eu estou muito ansioso para ler, tá aí a capa. Vou ler e depois vou resenhar aqui. Mas vamos voltar ao nosso livro clássico. Então essa dupla, o Danko e o Stanley, saíram procurando milionários norte-americanos. Milionário, para eles, é quem tinha mais de $1 milhão em patrimônio líquido, livre de dívidas. E entregaram questionários, pagaram $100 para que esses milionários respondessem a esses questionários e respondessem às entrevistas. Essas respostas formam esse livro. É engraçado que alguns dos milionários diziam o seguinte: olha, eu só me submeti a isso aqui por causa dos $100. E as consequências são incríveis. Vamos a elas. Eu não lembro de tudo, vou falar do que eu lembro, tá? Bom, o milionário norte-americano é uma pessoa normal, comum, é seu vizinho, daí o nome Mora ao Lado. Ele não ostenta. E ele não ostenta porque ele acha que não precisa disso. Ele não quer ostentar mesmo, não porque ele tenha medo, não porque ele pense que isso vai atrair inveja ou algo negativo, não, é porque ele acha que não precisa. Ele se dedica a gerar patrimônio e gerar renda passiva para o futuro. Ele é frugal, ele gasta só com o que ele precisa. Ele não é perdulário, ele não sai gastando com besteiras. E ele dá muito valor à unidade. $1. Ele sabe o valor de $1. É a unidade. Essa unidade que nós aqui do Brasil não sabíamos o que era nos anos 80 e 70 por causa da hiperinflação. Mas a partir dos 90, nós passamos a dar importância. Inclusive, havia moeda de R$1. Nós sabíamos quanto valia R$1. Pois bem, então o milionário norte-americano, ele dá valor à unidade.
Eles são espécies de geradores de renda e não meros acumuladores de renda. Não gastam com besteiras, com porcarias. Eles educam os seus filhos desde cedo também a terem sua própria renda. A maioria deles trabalha com trabalho braçal, não são empregados, são donos de pequenos negócios que tratam basicamente com construção civil e reforma de casas. Isso é o compêndio da resposta que eles obtiveram. Os milionários que ostentam, na verdade, são exceções. E muitos dos que ostentam nem milionários são, eles são, na verdade, devedores. Posto que muitos desses milionários aí têm um padrão de vida, como eu falei, muito simples. Um deles, inclusive, eu lembro, falava assim: para que eu vou querer um carro de luxo se eu gosto de pescar e gosto de jogar o peixe ali todo sujo com sangue lá no banco traseiro para levar para casa? Ou então eu jogo lá um monte de porcaria dentro do carro. Eu quero é que o carro funcione bem. Então essa é a visão do milionário médio norte-americano. Esse livro, na verdade, em algum momento da minha vida me fez até mal, porque numa das vezes que eu quebrei, eu achava que eu estava vivendo de modo simples porque eu não precisava ostentar. Olha só, esse livro que fez tão bem, em algum momento, por um lapso de interpretação, eles compram coisas boas para durarem mais, e aí ainda que sejam caras. Então eles procuram mais uma qualidade do que necessariamente uma aparência, uma beleza. Coisas boas, ainda que durem mais. Eles aprendem sobre investimento e buscam segurança nesse investimento. Eles vivem abaixo de sua possibilidade e, normalmente no seu passado, não receberam a ajuda financeira dos pais, ou seja, quase todos são self-made men. Bom, então o livro ele não tenta dar lições. O que ele tenta é fazer constatações de respostas dadas por esses milionários, cabendo a nós, leitores, acatá-las ou não. Isso é a tônica desse maravilhoso livro, O Milionário Mora ao Lado. Corra para ler.